Pegar um manual de instruções, um contrato de aluguel ou, tipo, uma bula de remédio, a leitura desse tipo de material existe uma precisão quase que matemática, né? Ah, com certeza. A expectativa ali é de uma transferência super direta de significado, sem muito espaço para interpretação. Exato. Lemos exatamente o que está escrito e ponto final. Mas, olha, tentar aplicar essa mesma régua estrita, essa literalidade toda, na leitura de textos milenares, é a receita mais rápida para o desastre intelectual. Uhum, é um perigo enorme. É por isso que é excelente dar início a mais uma exploração detalhada, o nosso mergulho profundo de hoje. E o foco analítico desse nosso encontro será dissecar a arte, a ciência e a complexidade de interpretar documentos antigos. E, para ancorar isso, o laboratório de estudos será a mecânica de leitura aplicada a um dos livros mais debatidos e escrutinados e, bom, frequentemente mal interpretados da história da civilização: a Bíblia. Mas é crucial estabelecer os parâmetros desta análise logo de cara, sabe? Com certeza, quais são as fontes? Nós nos debruçamos sobre uma pilha super rica de material focado inteiramente em hermenêutica. Isso abrange palestras de linguistas e estudiosos, como Augustus Nicodemos e Luiz Saião. Nomes de peso na área. Sim, e também cruzamos princípios de um manual clássico do Dr. Lund, além de incorporar diretrizes de um lançamento recente focado na chamada tríade hermenêutica. Que seria aquele tripé de história, literatura e teologia, certo? Exatamente. A missão aqui é descobrir como extrair ouro desses textos milenares e evitar as armadilhas da má interpretação. Mas vale reforçar para quem nos ouve, a nossa abordagem prescinde de qualquer endosso teológico ou defesa dogmática. Perfeito. O exame ocorre estritamente sob a ótica da interpretação de textos. É investigar as mecânicas que geram confusões tão grandes até os dias de hoje. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque o perigo inerente a um texto mal lido é a tese que perpassa todo esse material. O Luiz Saião, por exemplo, traz um recorte clássico para ilustrar a anatomia dessa armadilha. Aquela narrativa do deserto, né? Isso, aquela onde o próprio diabo testa a resiliência de Jesus. O método ali não é uma afronta violenta e óbvia. É a citação direta de um texto, o Salmo 91. O que mostra que até a figura central do mal conhece a estrutura do texto, sabe conjugar os verbos direitinho. Exatamente. Tendo domínio do vocabulário não garante compreensão real. A informação nua e crua, quando distorcida, vira uma armadilha. E a distorção transforma o texto numa espécie de, numa marionete retórica. Arrancado do contexto, o documento antigo passa a servir como um ventríloco para a agenda de quem está manuseando. Nossa, tem uma frase clássica do padre Antônio Vieira que ecoa perfeitamente isso. Ele diz que palavras de Deus, com o sentido errado, são palavras do diabo. É uma imagem muito forte. E muito precisa. É tipo uma analogia que costumamos fazer. Ler um texto complexo sem método hermenêutico é como usar um bisturi de precisão operando no escuro total. A intenção de curar até existe, mas o desastre é quase inevitável. Com certeza. O que nos leva àquela grande pergunta, né? Se a operação linguística é tão delicada, por que não fazer uma leitura puramente literal de uma vez? É o atalho mais tentador. Sim, mas a adoção cega dessa literalidade ignora o que o Augustus Nicodemos classifica como os 4 grandes distanciamentos. São abismos reais. Vamos falar sobre eles. O primeiro seria o distanciamento temporal, certo? Exato, estamos falando de livros escritos entre 2 e 4 mil anos atrás. Não é a revista que chegou pelo correio ontem de manhã. A semântica muda muito nesse meio tempo. Muda, apodrece, renasce. E aí vem o distanciamento contextual, o Antigo Oriente Médio, as dinâmicas sociais da época, o próprio Império Romano. Nada disso existe mais. É verdade. A cultura era outra, os sistemas de posse, as regras de hospitalidade. Ler essas descrições milenares com a cabeça de uma democracia industrializada do nosso século gera um ruído sociológico gigantesco. E a barreira linguística talvez seja a mais implacável, porque ela é microscópica, sabe? Hebraico bíblico, o aramaico, o grego koiné. A tradução, por si só, já é uma baita intervenção interpretativa. O grego do Novo Testamento, por exemplo, trazia nuances verbais super complexas sobre a qualidade orgânica da ação, processos contínuos versus eventos irrepetíveis. E quando isso é achatado numa tradução direta moderna,
a tridimensionalidade simplesmente evapora, né? Desaparece. E o que encerra esse ciclo de isolamento é o quarto abismo, o distanciamento autoral. Que é a parte mais frustrante. Porque numa dúvida corporativa de hoje, é só ligar para o jurídico. Não dá simplesmente para mandar um e-mail para o apóstolo Paulo e perguntar: Ei, o que você quis dizer com o batismo pelos mortos? Seria muito prático, mas o canal foi cortado pelo tempo. É o dilema da natureza dupla do texto. Uma mensagem divina operando por meio da linguagem finita e limitada humana. E como superar isso? João Calvino sugeria que a solução envolvesse orar e labutar, ou seja, trabalhar duro. O que é fascinante aqui é que a dificuldade inicial não é um defeito do texto. Ah, interessante. É a característica natural de qualquer comunicação milenar. Requer estudo de arqueologia, de história, gramática, literatura. Mas vamos combinar, o labutar dá muito trabalho. O cérebro humano odeia gastar energia à toa. E aí entra a galeria dos maus leitores. As armadilhas e os atalhos. Ah, os atalhos. O material lista alguns perfis incríveis, começando pelo leitor horóscopo. O leitor horóscopo é maravilhoso. É aquela pessoa que abre o livro numa página aleatória esperando uma diretriz mística imediata para a vida. O Luiz Saião tem uma ironia sobre isso que é perigosamente engraçada. Imagina fechar os olhos e apontar o dedo para a página que diz Judas enforcou-se. Nossa. E aí a pessoa, assustada, sorteia outro versículo rápido para compensar e cai exatamente em vai tu e faz o mesmo. É humor negro, mas ilustra a insanidade de tratar o texto como um oráculo aleatório. E qual é o segundo perfil? O leitor do calmante espiritual é a abordagem totalmente utilitarista. Lê apenas para ter um afago emocional e ignora solenemente as exortações morais duras e o contexto histórico sombrio. Uma filtragem cirúrgica para massagear o ego, basicamente. Exatamente. E o terceiro perfil é o que sofre de preteritofilia crônica. Preteritofilia, que palavra. É o apego excessivo à tradição, né? Sim, a teimosia institucionalizada. O exemplo citado é de alguém que vai a um congresso, vê práticas de empatia incríveis, mas repudia tudo depois. Por quê? Porque no final do evento faltou a bênção apostólica dita naquelas palavras exatas que a pessoa se acostumou desde a infância. A embalagem antiga virou mais importante que o núcleo do ensino. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, pensando bem, não é natural que as pessoas busquem essas respostas rápidas. Num mundo tão hiperacelerado e caótico, a exaustão mental é enorme. Faz muito sentido buscar conforto. A economia cognitiva do nosso cérebro adora uma rota de fuga. O problema é tentar ditar as regras para um documento histórico, em vez de escutá-lo. Terceirizar o pensamento sai caro. Muito caro. O Saião chama isso da síndrome do macaco amestrado. É seguir a multidão de olhos fechados. A analogia da estação de metrô. É essa mesma. A pessoa desorientada não lê as placas e apenas segue um grupo enorme achando que vão para o trem. Mas no final, a inércia do grupo está indo para uma fila de lanchonete. E seguir a inércia das interpretações populares faz exatamente isso. Consolida falácias como verdades. Então, se as abordagens fáceis falham de forma tão sistêmica, quais são as regras do jogo? Como os nobres de Bereia, citados lá no texto, que examinavam tudo com cuidado, faziam? Aí entra a caixa de ferramentas metodológicas do Dr. Lund. E a regra de ouro dele é muito simples. O documento deve ser o seu próprio intérprete. Isso faz todo sentido. Tirar um texto do contexto para criar uma doutrina autônoma é repetir aquela tática do diabo truncando o Salmo 91. O núcleo claro da obra precisa iluminar as passagens obscuras. O que nos leva à regra 3 do manual: o contexto é rei. Sem contexto, os danos são bizarros. Tem aquela história hilária da lista telefônica. Ah, me lembra dessa. Um homem, querendo demonstrar fé e força, rasgando uma lista telefônica antiga ao meio, no meio da rua, gritando: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O famoso versículo de Filipenses. Exato. Mas se reorganizarmos as peças com a regra do contexto original, a cena é brutal. Paulo escreveu isso sob a asfixia de uma prisão romana. Ele estava enfrentando provações enormes, inanição, frio. Sim, significava que ele tinha resiliência para suportar a escassez extrema, e não que ele havia ganhado um superpoder muscular
ou um crédito ilimitado no banco. O desastre de ler sem ligar para a situação original é gigantesco. Por isso, a regra 4 é crucial entender o design ou objetivo do livro. E isso resolve um dos maiores atritos aparentes, que é a contradição entre as cartas de Paulo e Tiago. Parecem inimigos filosóficos numa primeira leitura, né? Totalmente. Paulo diz, de forma contundente, que a justificação é pela fé, sem as obras. E logo depois, Tiago escreve que a fé sem obras é morta. Mas se conectarmos isso ao quadro geral, vemos que os alvos eram completamente diferentes. Eles combatiam anomalias opostas. Paulo estava alvejando o legalismo. Pessoas que achavam que a aprovação divina dependia da execução mecânica de leis mosaicas. Uma transação quase mercantilista. Justificação perante Deus. Exato. Já a carta de Tiago ataca a letargia moral da sua própria audiência. Pessoas que usavam a contemplação como desculpa para não ajudar quem passava fome do lado de fora. Justificação perante os homens, a manifestação orgânica da empatia. Objetivos diferentes resolvem o aparente erro de coerência. Outra regra vital é separar textos descritivos de normativos, né? Fundamental. Só porque a história relata que o patriarca Abraão mentiu sobre a esposa Sara ser irmã dele, não quer dizer que o texto está ordenando a prática da mentira. A historiografia literária reportou um incidente, um fracasso do personagem. Transformar isso numa norma universal reflete a empirícia da nossa lente moderna. E mesmo dominando tudo isso, a gente ainda esbarra numa matriz que precisa de um decodificador especial, a linguagem figurada e os hebraísmos. A matriz semítica antiga. Isso gera um espanto constante. Tem um texto no registro de Lucas que fala sobre as condições para seguir na jornada. E diz, se alguém vem a mim e não aborrece ou odeia a seu pai e mãe... Um choque frontal para a mente contemporânea ocidental. Peraí, a mesma mensagem que manda amar os inimigos está mandando odiar a própria família? Implode toda a base filosófica. Mas é aí que o hebraísmo resolve o curto-circuito. No polo ocidental atual, amar e odiar regulam o afeto psicológico e o rancor. Mas na retórica milenar do Oriente Médio, esses extremos serviam para expressar preferência e prioridade de lealdade. Então, o odiar, nesse contexto, significa colocar em segundo plano, não sentir ódio emocional. Exatamente. A causa central deve sobrepujar os laços de consanguinidade. É a linguagem do comprometimento hierárquico absoluto, não incentivar a aversão intrafamiliar. Nossa, dissolve completamente o atrito. E pela mesma lente, podemos olhar para os paradoxos físicos insanos, como a história do camelo e do buraco da agulha. Aquele alerta contundente em Mateus de que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico alcançar o reino celestial. Uma metáfora tão grotescamente incompatível que gerou até lendas sobre portões baixos em Jerusalém chamados de agulha. Mas a pesquisa do Dr. Jorge Lampsa lança uma luz genial através do idioma original. O termo aramaico ali é gâmola, que guarda uma natureza dupla interessantíssima. Ele designa um mamífero do deserto, o camelo. Sim, mas de forma paralela, gâmola também é a palavra usada para designar uma corda grossa, um filamento denso feito com o próprio pelo do animal. Olha que espetáculo! Substituir um mamífero gigante pela espessura de uma corda colossal confere uma simetria lógica para a poesia. O atrito de tentar perfurar o fundo de uma agulha faz muito mais sentido com uma corda grossa. A contundência da extrema dificuldade para o abastado permanece intacta, mas a imagem mecânica fica infinitamente mais inteligente. E essa investigação profunda também tira o pânico ao redor da leitura dos números nessas narrativas. As estatísticas antigas não são planilhas exatas de Excel. Pois é. O número 40. A fixação em 40 dias, 40 anos, as cidades com 40 torres. Naquela cultura, o 40 funcionava como um sufixo poético para descrever uma imensidão, não uma demografia cravada. E o perdoar 70 vezes 7 é uma hipérbole óbvia para o infinito. Não quer dizer que na infração número 491 a paciência deva acabar. É um convite para aniquilar essa mesquinhez contável. Então, o que tudo isso significa? Juntando as caças. Fica nítido que a verdadeira hermenêutica, aplicando história, literatura e teologia, não é só um hobby acadêmico. É uma ferramenta vital de pensamento crítico e extremamente atual.
No meio desse overload, desse mar de informações e manchetes hiperfragmentadas de internet, projetadas para gerar raiva rápida, aprender a ler com paciência, metodológica, é um antídoto indispensável contra a manipulação. Isso levanta uma questão importante de projetar um facho de luz sobre nós mesmos hoje, sobre o que estamos deixando para trás. E essa é a provocação final da nossa análise. Parando para refletir sobre as nossas fontes hoje, nós gastamos enormes energias e estudos linguísticos insanos tentando decifrar o que pessoas de 3.000 anos atrás queriam dizer ao usar palavras como odiar ou com uma corda grossa. Um esforço analítico de séculos. Exato. Agora é só imaginar a nossa linguagem atual cheia de sarcasmo volátil, memes, subtextos digitais de internet que perdem o contexto em 2 semanas. Vai ser um desafio e tanto. Como será que os arqueólogos e linguistas daqui a 2.000 anos vão interpretar os textos, os e-mails e os registros digitais que estamos publicando hoje à tarde? Será que eles vão ter ferramentas para separar o literal da ironia? Ou será que vão levar as nossas metáforas satíricas estritamente ao pé da letra? Fica o convite enorme para a audiência refletir sobre o quão clara e duradoura é, de fato, a nossa própria comunicação e as entrelinhas que estamos deixando para os decifradores literários do porvir.